Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, no tempo do Advento, se honra de modo muito especial a pessoa de São João Batista, porque ele preparou o caminho de Nosso Senhor. E no Evangelho de hoje nós vemos, então, ele fazer um batismo. Então o padre vai falar do sacramento do batismo e explicar por que hoje temos, entre influência protestante, não entre nós, graças a Deus, mas erros desta gente que também repercute aí entre carismáticos, por exemplo, sobre o tema do sacramento do batismo. São João Batista, ele como profeta, ele preparou o caminho de Deus Nosso Senhor e ele instituiu este sacramental. O batismo de São João não era um sacramento. Mesmo que ele mergulhasse as pessoas lá no Rio Jordão ou em outro, aquela imersão não dava àqueles que eram lavados por aquela água o caráter do batismo. Primeiro que ele não fazia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não consta. E depois, aqueles que foram mergulhados nas águas por São João Batista, nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos, eles receberam o batismo de Nosso Senhor. Tanto que há uma ocasião que o apóstolo está falando sobre o Espírito Santo e quem ouvia nem tinha ideia de quem era o Espírito Santo. E Nosso Senhor, um dos apóstolos vai perguntar mais com que batismo fosse batizado. Aí esse sujeito vai responder com o batismo de João. E eles vão batizar novamente para que possa receber o Espírito Santo. Então nós vemos que o batismo de São João, pela sua própria natureza, como diz o Evangelho de hoje, era um batismo para a remissão dos pecados. Por exemplo, por isso vamos chamá-lo de sacramental. Quando nós fazemos um ato de contrição, no ato de contrição ele perdoa os pecados? Sim, perdoa se a pessoa estiver bem disposta. Mas agora, o que é o sacramento que perdoa os pecados? É o sacramento da confissão. E há uma diferença abismal entre eu me arrepender e propor a Nosso Senhor, quando puder, me confessar e rezar o ato de contrição e fazer alguma penitência, por exemplo, a chamada contrição perfeita, e ir ao ministro de Deus e fazer a confissão com os requisitos que já vimos em outra ocasião. É diferente. Por quê? Porque o sacramento, no caso da confissão, ele basta a minha atrição, ou seja, aquele arrependimento chamado imperfeito, mas um arrependimento simples, em todo caso sempre sincero, e o sacramento Nosso Senhor eleva aquele frágil e simples arrependimento para que seja por sua virtude, com sua autoridade, e dado o poder de Nosso Senhor ao ministro, que aquela pessoa saia absolvida dos pecados. Agora, a contrição perfeita, se é que alcançam, depende do sujeito. Então, aquelas almas mais arrependidas, que estiverem realmente contritas, com santo propósito e desejo sincero de deixar o pecado e não tem padre, bom, vai depender, uns vão se arrepender melhor do que outros. Então, vai depender do sujeito. Agora, o sacramento, é verdade que tem uma parte que depende do sujeito, porque uma pessoa que se arrepender mais terá mais graças, mas independente dessa parte pessoal, a pessoa que se confessar com os requisitos mínimos lá, que sabemos pelo catecismo, sai com os pecados absolvidos. No batismo de São João Batista era mais ou menos isso, porque ele mergulhava aquelas pessoas, aquelas almas contritas no rio, e eles saíam dali com arrependimento. E São João fazia isso o quê? Justamente para preparar aquelas almas pelo arrependimento para receber Nosso Senhor. Mas lhes digo, não é o batismo o sacramento.
Por isso não existe na fé católica um batismo de São João Batista, porque os próprios apóstolos acabaram com isso, porque era feito por São João, e o nosso Senhor, que vai mandar os seus apóstolos, ide por todo o mundo, batizai todos, não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo o que vos ensinei. Então há uma ordem de dar o batismo de Nosso Senhor, que aí sim é um sacramento. Então vamos ver um pouco sobre o sacramento do batismo. O que é o batismo? Não? Primeiro é um sacramento. Sacramentos são sinais sensíveis que Nosso Senhor escolheu para produzir a graça na alma. Então, o batismo sendo um sacramento, ele vai ter 4 elementos, como todo sacramento tem. Palavras, que são fórmulas, ministro, que é a pessoa que dá esse sacramento, depois a intenção que o ministro tem que ter, e a matéria, que é o elemento que Deus escolheu para que, aplicando sobre o catecúmeno, pelo ministro específico, esse ministro com intenção e dizendo as palavras próprias desse sacramento, a graça entre naquela alma. Então vamos ver aqui, seguindo o catecismo. O que é o sacramento do batismo? O batismo é o sacramento pelo qual nascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Então, antes do batismo, ninguém é cristão. Às vezes parece grosseria, mas de fato, uma pessoa não batizada é uma criatura, como qualquer outra criatura. É verdade que o homem, por ser um ser humano, é a imagem e semelhança de Deus. Isso daí é por causa do ser humano. Deus, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Mas uma pessoa que não é batizada é uma criatura, porque ela não foi, todos somos criaturas assim, mas ela não é uma filha de Deus. Às vezes vemos as crianças muito sadias, belas e etc. Ah, que bonitinho, um anjinho. Não, não é um anjo. Se não é batizada, é nada mais do que um ser humano que não é filho de Deus. Por isso, essa criança, quando morre sem batismo, não vai para o reino dos céus, porque não é filha de Deus, Nosso Senhor. E se é o caso de um adulto, não vai para o reino dos céus tampouco. Não, tem que ser... Aqui o sacramento faz o quê? Que a pessoa seja filha de Deus mesmo, para sempre. Os efeitos desse sacramento. O sacramento do batismo, ele confere a primeira graça santificante. Então, o que acontece? Tem a criança ou adulto que antes desta graça, antes do sacramento, era um ser humano. Podia ter sido uma pessoa honesta, uma pessoa agradável, com virtudes naturais, nenhum problema, hein? Mas só que sem o sacramento ela não entra no reino dos céus. E ela não pertence à igreja. O sacramento faz com que aquela pessoa seja, o batismo, adotada por Deus e ao mesmo tempo nasce para a Santa Igreja. Por isso é o sacramento que nos conecta à igreja. Todo batismo válido conecta à igreja. Aí quais são os efeitos? Ele confere a graça primeira santificante, ou seja, ninguém jamais teve a graça santificante antes do batismo. Isso daí não é possível. Por quê? O batismo faz a pessoa capaz, apta para receber as graças no sentido sobrenatural. Então, o catecismo é muito claro. A primeira graça santificante que nós recebemos é no batismo, no mesmo instante. Depois, simultaneamente, em realidade, ele apaga o pecado original, falando de uma criança, porque as crianças, antes do uso da razão, não têm os pecados atuais, pecados pessoais. Elas têm somente o pecado original, que é pelo simples fato de sermos filhos de Adão e Eva. Por isso, essas crianças, ao morrerem sem o batismo, não podem entrar no reino dos céus. É a parábola das vestes nupciais, não? Em que Nosso Senhor, nessa parábola, manda expulsar um que estava no banquete sem as vestes, que é a graça santificante. Então, elas não sendo revestidas da graça, não podem estar no reino dos céus. Por isso, vão para o limbo. Aqui é só um parênteses, que o limbo das crianças não batizadas, que é o lugar onde elas vão ficar para sempre. Para sempre, ninguém, nem reza, nem missa, nem jejum, nem batismo de intenção, porque isso não existe. Tem um grupo aí, X,
falando que jogando água no ar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo batiza não sei 1.000 crianças, 10.000 crianças, tudo isso é uma estupidez, hein? Não tem quem tire do limbo. Uma missa é muito mais do que jogar água no ar e nem a Santa Missa. Não por falta de poder da Santa Missa, que tem o poder de Deus e é onipotente, mas é porque o que Deus disse ninguém pode mudar. E Ele disse que quem crer e for batizado, esse será salvo. Então as crianças do limbo nem receberão a fé e nem o batismo. Então elas não podem estar no reino dos céus. É um lugar tranquilo, elas não sofrem porque elas não conhecem a Deus pela fé, só sofre quem conhece. E ao não conhecer a Deus pela fé, elas não sabem o que elas perderam. E elas estão lá no lugar tranquilo, na ressurreição da carne, vão ressuscitar, terão perfeições físicas naturais, mas não verão a Deus face a face, porque elas não têm a graça santificante. Porque estão no pecado original. E ali vão ficar para sempre nesse lugar. Agora, os batizados perdem esta mancha original, que é apagado pela água do santo batismo, e ao mesmo instante que apaga o pecado original, ele dá a primeira graça santificante. Por isso é chamada estola batismal, que aquela alma que recebeu o batismo e persevera na graça de Deus até o fim da vida, é a graça primeira que nunca foi perdida. Isso aconteceu, hein? Teve santos, por exemplo, São Luís de Gonzaga, que nunca pecou mortalmente. Então, desde menino, no momento que ele foi batizado, o pecado original foi embora e nunca, jamais, até o momento de sua morte, ele perdeu aquela graça primeira. Foi sua primeira e constante. Porque a graça segunda é o quê? É ter perdido a graça primeira pelo pecado mortal e recuperado essa graça pelo sacramento, por exemplo, da confissão. Então, perdoa também toda a pena por eles devida. Se vamos falar de um batizado adulto, um homem, vamos colocar, de 30 anos, que não somente tem o pecado original, mas tem os seus pecados pessoais, ele, antes de ser batizado, é prática da igreja que ele se confesse, mas não como sacramento, porque uma pessoa não batizada não pode receber sacramentos, mas que diga ao sacerdote os seus pecados para mover a contrição, e isso fica abaixo do sigilo também, e depois receba o batismo, e por quê? Recebendo o batismo com este movimento da contrição, ele pode, pela intensidade da caridade, ou seja, da graça de Deus naquela alma, perdoar todos os pecados dele, ele fica 0 quilômetros, zerinho, e também perdoa todas as penas de todos os pecados dele. Numa dessa, Constantino postergou o seu batismo para o leito de morte. Ele sabia disso, porque para isso acontecer tem o martírio. Quem sofre o martírio fica 0 quilômetros, zerinho mesmo, e vai direto para o céu. E quem recebe o batismo com esse movimento de caridade também pode ser batiza um adulto batizado, morrendo 2 horas depois, vai direto para o reino dos céus. Isso pode acontecer. Então, com esse movimento, o batismo pode perdoar todas as penas também devidas pelos pecados pessoais, se for o caso de um adulto que é batizado. Agora, imprime o caráter de cristãos, isso é algo peculiar do batismo, que é o primeiro sacramento que imprime caráter, depois será o crisma e o sacerdócio. E este caráter é o quê? É uma marca na alma do batizado. Que esta marca não tem nada e ninguém, nenhum pacto com o diabo pode arrancar esta marca da alma do batizado. É impossível. Na história da igreja tem citava Constantino, não que deu liberdade à igreja, imperador romano, mas teve outro mais adiante, chamado Juliano Apóstata. Ele é chamado apóstata por quê? Porque foi batizado, era católico e deixou a fé católica e tentou perseguir o cristianismo como um inimigo, e de fato o fez, e ressuscitar o paganismo. Como ele era batizado, ele pegava um pedaço de telha e raspava o peito dele sempre, para tentar arrancar o caráter do batismo. Pois ele podia raspar até chegar à costela, mas não tem quem tira, porque está na alma. Por isso um batizado para sempre está batizado. Pode batizar e não deve, mas se apóstata vai batizar nas águas do protestantismo, não adianta nada, porque é o batismo válido primeiro, que vai estar sempre, vai ser só um ato de apostasia. Mas aquele batismo do crente, mesmo supondo que seja válido,
não vai fazer nada, porque batizado uma vez está batizado para sempre. E fica esse caráter. E esse caráter é uma marca que nos faz também participar das coisas da Santa Igreja. Por quê? Porque nós temos esta conexão a Cristo e à Igreja, pelo caráter batismal. Aí nos faz filhos de Deus, agora filhos adotivos, mas filhos de Deus mesmo. Porque quando Deus olha uma pessoa batizada, vê a nossa certidão de adoção, que foi assinada com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fala, não, esse é meu filho. Então, nós somos filhos de Deus, pelo batismo, querendo ou não. Falar, não tem como. Uns vão ser bons filhos, outros vão ser maus filhos, mas serão filhos de Deus para sempre. Membros da igreja, que já lhes dizia, e herdeiros do paraíso. Por quê? Para ser herdeiro tem que ser parente. Então não pode herdar o paraíso quem não é parente de Deus. Então somente pelo batismo nós somos filhos de Deus e herdeiros do céu. Não tem outro meio. E torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. Por exemplo, uma criança batizada que tenha, não sei, 6 anos, ainda não fez sua primeira comunhão, ela pode se confessar? Ela não pode somente, mas deve, porque ela é batizada e seguramente já tem alguns pecados ou não tem, isso o padre verá, mas ela chega lá e se confessa e, se for o caso, recebe a absolvição ou não, isso o padre verá, dependerá se ela tem uso de razão, mas não é, nós pensamos, eu só posso confessar para a primeira comunhão. Não. Desde que eu sou batizado, eu posso e devo me confessar. Por quê? Porque o batismo nos faz capazes de receber os outros sacramentos. Tanto da confissão, como da Eucaristia, como os outros 6 sacramentos, hein? Agora, se alguém recebe um dos 6 sacramentos sem o batismo, aquele sacramento é inválido. Não? Foi conhecido há pouco tempo o caso de um sacerdote do Novo Sordo, que ele descobriu que ele foi batizado de um modo muito original. O padrinho, não me lembro os detalhes, um jogou a água e o outro disse as palavras. Isso é inválido, porque quem é o ministro do batismo que tem que aplicar a matéria e a fórmula sobre o que recebe o sacramento. Ele foi ordenado sacerdote, e perguntou a Roma, e Roma respondeu, porque ainda eles lembram alguma coisa do catecismo, e foi visto que era inválido. Ele já tinha recebido o sacerdócio, assim que teve que receber tudo de novo. Porque é impossível ser ordenado sacerdote não tendo o sacramento do batismo válido. É impossível, não é válido. Nosso Senhor assim o determinou e não tem quem possa alterar isso daqui, porque a alma se faz capaz, apta para receber os outros sacramentos. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo, nós vimos que tem todo sacramento em matéria, fórmula, ministro e intenção. Então vamos ver esses 4 elementos. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é água natural que se derrama sobre a cabeça do que é batizado de maneira que escorra. Aqui a igreja está falando que é água natural, não está falando que tem que ser água benta. A água benta para o batismo é feita na vigília pascal ou na vigília de Pentecostes, mas é para o batismo solene, na igreja, com todos os ritos. Mas se tem uma pessoa que vai estar morrendo, um adulto que ainda não é batizado e quer ser batizado, quer morrer em comunhão com o nosso Senhor, com a sua Santa Igreja, qualquer um pega a água da onde tiver, hein? Pode ser água da torneira, pode ser água, não sei, com barro de um rio caudaloso, não importa se está suja, desde que seja água natural, não. Lágrima não serve, saliva não serve, não, porque isso não é água, não é um líquido, tem que ser água, água. Isso tem que ser feito jogando no rito romano é sobre a cabeça do que é batizado de maneira que escorra. Então não serve um borrifador, salvo que borrife de tal modo que escorreria na cabeça do sujeito. Não serve eu pegar uma aspersão, porque se há asperjo e cai e escorre, está batizado. E se caiu e não escorreu, não está batizado. Isso é um perigo. Os batismos de aspersão têm que escorrer sobre a criança, não? No rito romano é jogar água na cabeça de tal modo que escorra. Se vai e pega e consegue mergulhar no rio, nenhum problema, porque a intenção é a mesma. Isso não altera, como a igreja oriental batiza por imersão. Pega a criança e mergulha lá na pia batismal. Não importa.
Importa o seguinte, como o batismo é lavar, isso quer dizer, ninguém lava, pelo menos na mente divina, a intenção dos antigos é lavar com água escorrendo. Então, o que acontece? Tem que jogar água e escorrer. E qual é a fórmula do batismo? A fórmula do batismo é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nada mais e nada menos. Então é costume, por exemplo, tá a dona, não sei, Severina morrendo, ela vem no seio de uma budista, esse nome é difícil, mas vamos supor que ela estava fazendo o catecismo dela, mas deu um problema de saúde e ela está morrendo. O padre está longe. Qualquer um pode batizar, até a enfermeira que está cuidando dela, mesmo que essa enfermeira seja, não sei, uma maometana, e essa mulher fala: não, pelo amor de Deus, pega água e me batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa maometana vai, pega a água da torneira, joga na cabeça da dona Severina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a intenção de fazer o que os católicos, a Igreja de Cristo faz, mesmo que ela não acredite nisso, não precisa fé de quem está aplicando o sacramento. E aquela água escorrendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela pessoa está batizada. É costume dizer: fulano, eu te batizo, para determinar o ministro, o que está recebendo, não? Então, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se diz amém. E pronto. Se falar amém, tampouco invalida. Mas esta é a simples maneira de batizar. Ministro. O ministro, a quem compete batizar? Batizar compete por direito aos bispos e aos párocos, ou seja, bispos e párocos têm o dever de batizar os que estão baixo seus cuidados. Mas em caso de necessidade, diz o catecismo, qualquer pessoa pode batizar, e aqui não determina quais pessoas, mas qualquer um, seja homem, mulher, herege, infiel, contanto que realize o rito do batismo e tenha intenção de fazer o que a igreja faz. Nada mais se espera do ministro. De tal modo que é muito difícil que faça um batismo inválido, hein? Mesmo com todas as aberrações litúrgicas, mas existe. Me lembro no meu tempo aí, uns anos atrás, no sul do Brasil, onde estava, em que na paróquia do lugar, o padre juntava as crianças, muitas, depois do domingo, e pegava o asperge, não? E eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Por exemplo, isso é inválido. Porque com 20 crianças, quem me garante que daquele ferrinho que sai 5, 6 gotas tenha caído sobre as 20 e escorrido? É uma sorte imensa quem teve a graça de aquela gota caísse e escorresse sobre a sua cabeça, hein? Então são coisas que a originalidade e preguiça são capazes de fazer inválida. Mas só que, vamos lá, qualquer um com água de qualquer lugar, desde que seja normal, natural, jogando na cabeça do que está querendo ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz um sacramento válido. É válido para sempre, imprime o caráter, essa pessoa é filha de Deus. E depois, se essa pessoa viver, é apresentada na igreja, o padre vai completar o batismo com os exorcismos e outras práticas que está no ritual. Por quê? Porque aqueles exorcismos e unções e imposição de mão e todos os outros ritos dão graças para a alma. A igreja não é assim: quem recebeu mais, recebeu menos. Não é isso. Os sacramentais da igreja têm graças para aquele batizado, que quando ele é batizado por urgência, chamada água de socorro, que é nesse caso que foi batizado por qualquer um, em qualquer momento, ele depois, vivendo a igreja, completa para que aquela alma tenha as graças próprias dos sacramentais da igreja. Por isso nós completamos o batismo, porque as pessoas normalmente não receberam esses sacramentais. Não é questão de usar a medalha de São Bento serve para outros sacramentais, hein? É outra graça, mas os exorcismos da igreja para a criança que está sendo o adulto que foi batizado e não teve esse sacramental, por exemplo, ele precisa receber, para ter graças específicas para guardar o seu batismo com fidelidade. A igreja não faz nada em vão. Então a medalha de São Bento é a medalha de São Bento, usem com muita devoção, mas não é por causa da medalha de São Bento que os senhores não vão receber os exorcismos que nós devemos ter recebido antes do nosso batismo, e se não recebemos antes, se recebe depois. Se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte, e estiverem muitas pessoas presentes, quem deverá batizar? Aí existe uma hierarquia. Então vamos, se houver muitas pessoas, estiverem muitas pessoas presentes ali, deverá batizá-lo o sacerdote.
Então, se temos um padre, quem batiza é o padre. Agora, na ausência do padre, qualquer outro eclesiástico, um seminarista, por exemplo, e na ausência de um seminarista, um freio, uma freira, um religioso. Na ausência de um religioso, um homem, em preferência a mulher. Não é machismo, é uma questão da hierarquia posta por Deus. E na ausência de uma mulher, perdão, de um homem, uma mulher, aí a mais velha que estiver, batiza aquela pessoa. E na ausência desses, qualquer um, hein, até o menino de catecismo pode fazer isso. O importante é batizar aquela pessoa que queira ser batizada, hein? Não podemos ficar aí batizando todos, porque depois se tornam apóstatas. E é pior apostatar sendo batizado do que o inferno dessa pessoa será muito mais cruel se ela não se arrepender. E que intenção deve ter quem batiza? Quem batiza deve ter a intenção de fazer o que a Santa Igreja faz. Então nós não precisamos de um curso intensivo de teologia dos sacramentos para batizar ninguém. Saber o que é a intenção da Igreja. Pronto. Sei qual é a intenção da Igreja? Não sei. Basta se unir a esta intenção, fazendo o que a Igreja faz e executando como ela ensina o modo do batismo. Aí nós temos o quê? Nós temos aqui o sacramento que nos faz filhos de Deus. Aí não precisa ser batizado no Espírito Santo, porque isso não existe. Por quê? Porque o sacramento nos fazendo filhos de Deus, herdeiros do céu e membros da Santa Igreja, nós não precisamos de mais nada. Então sobra o batismo no Espírito Santo. Não existe isso. O que faria isso, por exemplo, é o crisma, que faz o quê? Que este menino batizado, mesmo que seja adulto, uma pessoa batizada aos olhos de Deus é uma criança, é um recém-nascido. E o que nos fará adultos aos olhos de Deus? É o crisma. Por isso é o sacramento que nos faz soldados de Cristo. Aí sim, quando nós recebemos o Santo Crisma, que aí é o bispo que tem que dar esse sacramento, aí nós vamos nos tornar, obviamente, adultos, mesmo que com a idade de nossa certidão de nascimento sejamos crianças de 7 ou, 6 anos, mas aos olhos de Deus um soldado de Cristo. E como soldado temos aí o que? As armas e o adestramento que o próprio Espírito Santo dá para o crismado para combater os inimigos da nossa salvação. Aí então esse negócio de batismo de intenção não existe. Esse negócio de batismo de Espírito Santo tampouco. Não tem como mergulhar no Espírito Santo para ser batizado por ele. Mas sim tem estar abaixo toda a sua potestade e domínio pelo crisma, que é outro sacramento que vai dar maturidade espiritual. Então, queridos fiéis, neste dia que honramos a São João Batista, o Evangelho faz menção de sua pessoa e todo o tempo do Advento ou em outras ocasiões, nós devemos lembrar do nosso batismo. O Catecismo de Trento diz que um dos grandes males da sociedade, fala lá no 1500 e alguma coisa, era porque os católicos estavam fiéis ao seu batismo. Qual é a infidelidade ao batismo? No rito do batismo, quando somos batizados de modo solene, nós dizemos, ou disseram por nossa boca, os nossos padrinhos, renuncia a Satanás, aí alguém ou nós renuncio, renuncia às suas pompas, renuncia às suas obras, renuncio. E depois teve um momento que nós professamos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho? Creio. E creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos? Creio. Aí depois que somos batizados, ou fomos batizados. Então, quando nós somos infiéis ao que nós professamos, como cremos, e quando nós somos infiéis fazendo ou servindo aquele que nós anunciamos que é Satanás, então nós não perdemos o nosso batismo, mas aí vem a infidelidade às graças desse sacramento e vem todas as desgraças anexas a esta infidelidade. Aí é o pecado, porque quem peca é porque se renunciou a Satanás, as suas pompas e suas obras, vai resistir ao pecado, porque o pecado é justamente se submeter ao pecado, submeter a Satanás, fazer os olhos brilharem por suas pompas e estar seduzido por seus oferecimentos. Então, o grande meio de ser fiel ao santo batismo, aí vai explicar São Luís Grignion de Montfort, é sermos escravos de Nossa Senhora. Então, isso aqui é uma realidade. Por quê? Porque a servidão a Nossa Senhora, a escravidão a Nossa Senhora, fará com que nós sejamos fiéis a Nosso Senhor e estas correntes de jugo, de escravidão mesmo, que não somente deve estar em nossas
pulsos e pés, aonde for, mas a prática dessa devoção perfeita faz com que a alma seja fiel às promessas do seu batismo e seja santa, porque isso consiste a santidade, em estar em graça de Deus e não perder a graça de Deus e se comportar como um filho de Deus obediente e não um filho de Deus rebelde. Aí nós não precisamos de batismo no Espírito, nós não precisamos de nada dessas mazelas, porque elas não existem, não servem para nada, só para um fanatismo, para uma exacerbação de espírito frenético, porque isso não dá nada. Nós não precisamos de ninguém que fique impondo a mão na nossa cabeça, que fique lá apertando para fazer oração. Não precisamos, porque antes do batismo ou depois, se for o caso de completar, um sacerdote, com o poder de nosso Senhor, impôs a mão na cabeça. No rito do batismo, se não me falhar a memória, existe 3 imposições de mãos. E aquela graça da imposição das mãos, que não são as minhas, são as da igreja, fica na alma da pessoa. Por isso, entre nós não tem esse negócio de ficar passando a mão na cabeça dos outros, de ficar, não precisa. Uma vez que completou o batismo, o sacramental feito com o poder da igreja, tem uma mão sobre a nossa cabeça, são as mãos da Santa Igreja Católica. E assim, não precisamos ficar fazendo oração um por outro, rezamos sempre um por outro, mas sabe quem rezou por nós? A Santa Igreja Católica. Quem nos exorcizou antes ou depois do batismo, quando é completado? A Santa Igreja Católica foi feita com a fé da Igreja e não foi com a fé do ministro ou daquele que foi exorcizado. Então esse exorcismo tem um poder que tem a Santa Igreja Católica. E então essas graças fazem com que as almas tenham tudo para ser fiéis. Aí dependerá também de sua correspondência. Então, diante de São João Batista, ele que preparou os caminhos de Nosso Senhor, neste 4º domingo que Nosso Senhor é o último do Advento, Nosso Senhor vai ser honrado no seu nascimento na sexta-feira. Então, repassemos diante de Deus como estamos vivendo o nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.